Vamos ouvir o restante da entrevista do Pedrinho lá no aeroporto. Uma questão, né, isso daí também é muito importante e é até bom você estar aqui para trazer luz para o torcedor. Sobre SAF, teve alguma atualização? Como está esse andamento? A gente sabe desde o seu início, você lá na política, no dia da votação, você falou sobre a possibilidade de ser feita a venda. Como está andando isso daí? Então, é um assunto que é repetitivo. Esse assunto SAF é legal pra caramba, hein, cara? Porque, olha, Pedrinho não vai falar na fala dele, não. Vai deixar entender. As coisas estão bem avançadas, hein, gente? As coisas estão bem avançadas para o Vasco ter um novo investidor da SAF, hein? Isso já é informação, mas tem mais detalhes que estão vindo por aí. E essa questão da SAF está andando de uma maneira muito mais rápida do que a gente imaginou. Eu achei, por exemplo, que o Vasco pudesse ter só no segundo semestre, né? Não, hein? As coisas podem acontecer o mais rápido possível. Mas vamos ouvir o Pedrinho. Mas ele nunca vai fugir. Se você pegar desde as minhas primeiras entrevistas até agora, não vai ter nenhum tipo de contradição. Eu sempre quis vender e vou querer vender, e eu acho que isso pode acontecer. Está mais próximo, que eu digo, está com algumas etapas mais avançadas com o investidor. Não posso confirmar nada porque a gente sabe como é. Eu já passei por esse processo de não ter assinado e pagar um preço por isso. Então, esperando, obviamente, que tudo se realize de forma contratual, jurídica, assinado, para que essa venda possa acontecer. O que eu falei sempre foi que a minha intenção é vender. Mas enquanto não existe um investidor, eu preciso tocar o clube. E na minha cabeça foi o seguinte: se não aparecer nenhum investidor, o que eu tenho que fazer para o Vasco sair dessa situação? Pagar as dívidas. Então aí começa a discussão da medida cautelar antecedente, da recuperação judicial, que foi a decisão, uma das decisões depois da entrada com a ação para a retirada da 777. Foi o movimento mais difícil, porque era uma coisa além de institucional, pessoal, porque colocaria os meus bens, os meus patrimônios, né? Então, assim, era uma decisão muito difícil. E coloquei realmente nessa situação especificamente o Vasco à frente da questão familiar, porque era a única saída que tinha para o Vasco para a gente chegar num nível de equilíbrio financeiro. Não tinha outra saída, senão o Vasco ia ficar em prateleiras menores no mercado e enxugando gelo com relação à dívida, e eu ia ser mais um no comando do Vasco. Então tem que pagar a dívida, vamos pagar a dívida. E a recuperação judicial foi um ponto crucial para isso. Então eu pensei, sem investidor, vamos pagar a dívida. Pagando a dívida, entrando na recuperação judicial, a gente já teve uma queda importantíssima de quase 60%, 70% da dívida, até menos. Então isso já é um abatimento grande. A gente consegue esticar os pagamentos dentro do cronograma de pagamento do plano de RJ homologado pela juíza. Então, assim, foi realmente um plano bom para o Vasco, porque a gente tem um longo prazo para fazer os pagamentos das dívidas. E com isso o clube vai andar. Agora, a chegada do investidor, a gente consegue uma estabilidade, ainda mais o investidor. Se for um investidor, obviamente, que todo mundo conheça, que tenha credibilidade, que você saiba a origem, né? Então isso tudo facilita uma fiscalização de todas as pessoas envolvidas, e aí o clube consegue andar sem nenhuma dúvida durante o resto da sua história. Vocês pegaram aí, né? Alguém que a gente conheça, alguém com credibilidade. É claro que ele está falando sobre o Crefilho, né? O nosso Marcos Lamáquia, é evidente que está falando sobre ele. Está aqui o Rei de Guaratiba, é a primeira vez na minha vida que eu consigo ter confiança em um presidente e gestão do Vasco. Eu vou falar com toda sinceridade. A equipe que o Pedrinho montou, principalmente na questão jurídica, é avião, cara. É um negócio de maluco. Os caras são muito bons, muito bons. Inclusive, são primeiro nível no Brasil disparado, assim. O segundo lugar fica lá atrás. Então, a equipe é boa também de administração do Vasco, isso é muito importante. Tem os seus erros esportivos? Tem os seus erros esportivos, mas administrativamente é um negócio de maluco, a gestão do Vasco é muito boa mesmo. O Pedrinho se juntou com a rapaziada muito boa mesmo, então tem que parabenizar sim. Vamos ouvir a última pergunta ao presidente Pedrinho. Obrigado. Alguma atualização sobre potencial construtivo também? Potencial, a gente está ainda naquela situação da minha última entrevista lá. Tem uns compradores que estão já em fase de trocas de contratos,
E o maior, que é o mais importante, que eu não posso começar a obra sem a maior parte vendida, porque se eu inicio a obra e depois eu não vendo a maior parte, a gente fica com a obra engasgada. Só que aí já não é mais, já não consigo mais atingir. Como eu falei, eu tenho um teto. Agora está em negociação. Quem comprou o potencial construtivo, o investidor do potencial construtivo, com o dono do terreno. Quando eles chegarem num acordo, a gente faz a compra, faz a venda e aí consegue andar. Então, assim, o meu teto era ir no Eduardo Paes, que eu agradeço muito, ir nos vereadores, conseguir o decreto, adiantar todo o processo jurídico dessa questão, e isso foi feito. Agora é a negociação do comprador do terreno com o vendedor do terreno. Quando eles chegarem num acordo, a gente vende a maior parte e aí a gente consegue, obviamente, dar início às obras. Show de bola. Obrigado, presidente. Aí o presidente Pedrinho, nessa entrevista que ele deu para Luiz Amadeu e para o Digão do podcast Cruz Maltinos. O Luiz Amadeu me cedeu aqui as imagens das entrevistas, por isso que a gente está trazendo aqui para o canal Emerson Rocha. Tem dois detalhes sobre essa situação do potencial construtivo, tá? Dois detalhes e tem, em certa maneira, importantes. E são dois detalhes políticos. Eu fiz um trabalho de assessoria os últimos 2 anos de assessoria com a questão de eventos ligados ao agronegócio, aqui no Rio de Janeiro, Rio Mais Agro. E aí eu fiz assessoria do Rio Mais Agro e nessa questão tinha muito contato político, né? E foi bem legal porque eu estou tendo um grupo tem políticos de todas as vertentes de linhas políticas, esquerda, direita, centro, então tá todo mundo ali naquele grupo ali, e nesse grupo tem vários, um grupo e subgrupos de agro, de esportes, de jornalismo, de política. Então eu estou nesse grupo lá por conta desse trabalho que eu fiz de assessoria, e o mais legal é que há um papo político, 2 papos que a gente pode trazer aqui para vocês aqui, é o seguinte: a questão, por exemplo, dessa questão do potencial construtivo, a primeira é que o Eduardo Paes entrou mesmo de cabeça para tentar fazer uma ponte entre o dono do terreno do Marapendi, onde que é o terreno com maior parte em que vai comprar o potencial construtivo do Vasco. Como é que é isso? Você vai perguntar o que acontece. O Vasco tem um terreno de São Januário, que ele tem um potencial que você possa construir no terreno. Só que o Vasco nunca vai construir ali, porque é um estádio de futebol. Então aquele terreno que, por exemplo, o Vasco poderia colocar ali um prédio, casas, enfim, não vai construir porque é um campo de futebol. Então o Vasco pega aquele potencial que teria para construir e vende esse potencial para um outro terreno que só poderia construir 3 prédios. E aí quem comprar esse potencial naquele terreno dele vai poder construir 4 a 5 ou 6 prédios. É mais ou menos isso, meio tosco, mas a explicação é essa. E aí o que acontece? Esse terreno no Marapendi, que é um terreno gigantesco na Barra da Tijuca, estão querendo comprá-lo. Era um clube, esse clube está desativado, o dono acabou falecendo, os herdeiros são 2 herdeiros e um genro, que acaba sendo também herdeiro, né, porque acabou casando com uma das filhas, a filha que parece que já faleceu também. Então esses 3 estão tentando dificultar a venda, enfim. E essa outra empresa que quer comprar esse terreno está tendo dificuldade. O prefeito Eduardo Paes já entrou nesse meio campo para tentar agilizar ainda mais essa venda do terreno. Essa empresa comprando o terreno e tendo que deve construir um grande condomínio, compra o potencial construtivo de São Januário e vai colocar mais prédios do que poderia naquele terreno. Se ela podia colocar 5 prédios de 5 andares, ela vai poder colocar 10 prédios de 10 andares, por exemplo. É mais ou menos isso. Então, o prefeito está entrando nessa seara, nesse meio campo, nessa dividida que está tendo para poder agilizar. Um outro detalhe que também é muito importante, parece meio bobo, mas não é. O Pedro Duarte, o vereador Pedro Duarte, que já participou de várias lives lá no canal Atenção Vascaínos, que é muito vascaíno, e era um cara que era opositor ao Eduardo Paes. Olha como é que é a política, né? Ele era opositor ao Eduardo Paes, um cara de alto nível também, né? O Pedro Duarte tinha um cara de alto nível. E agora ele se filiou ao partido do Eduardo Paes. Eles estão do mesmo partido agora. E essa junção dos dois, que são os 2 caras que mais trabalham pelo potencial construtivo e da reforma de São Januário, também pode ser positivo para o Vasco. Então tem esses 2 detalhes políticos aí que a gente às vezes passa batido, e o Pedrinho foi muito feliz na resposta dele ali, dizendo que do Vasco já não depende mais nada. Então a política pode ajudar o Vasco nesse ano de 2026, o que eu acho ainda difícil acontecer obra esse ano, tá?
Acho bem difícil acontecer obra em São Januário esse ano.